pior do que as pessoas que querem enterrar o nosso sonho é quando a gente mesmo enterra ele. Verdade, pastor. Processo não se pula. Princípio não se quebra. O que tem de gente pulando etapas? Eu vejo, Dirceu, quantas pessoas eu vejo, jovens, que sonham em ser um grande pregador. Amém. Só que ele não quer viver o processo. Não nada, ficou furioso. Deram 10 mil para ele, 10 milhares, e para mim 1.000. Não, o que falta para ele? Só o reino. E daquele dia em diante, ele teve Davi como suspeito ali. Mas logo em seguida, o Espírito de Deus, um espírito ruim, vem sobre ele. Então aquele homem já não tinha mais o Espírito de Deus. Ali havia um espírito maligno. Percebe, irmãos, que é um portal, vamos colocar assim, que abre no mundo espiritual para espíritos malignos atormentar a vida, como foi no caso de Saul, né? Por conta de que ele deixou aquele sentimento pecaminoso se consolidar na sua mente. Aí eu volto a dizer o que eu acabei de dizer agora há pouco. É o momento de quando a gente perceber esse sentimento, a gente agir rápido, a gente eliminá-lo da nossa vida. E acontecerá que depois daquele dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Irmão, se você está desanimado hoje, não tem expectativa nenhuma daqui para frente, você está fazendo mal para você mesmo. Porque a Bíblia apresenta-nos um Deus que está sempre sonhando através da gente. Para os irmãos que abram em Gênesis 37. Aí você lê, pastor, o verso 19 e 20. Gênesis 37, 19 e 20. Bem conhecido. Versículo de número 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos teus sonhos. No capítulo 1 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. A terra ela estava sem forma, pastor, e Deus foi dando forma. Foi construindo, colocando ali as águas, colocando a terra, fazendo os animais. E no verso 26 ao 28, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não só fez o homem, Deus honrou o homem. Deus colocou o homem para cultivar o jardim. Deus colocou o homem para dar nome nos animais. Isso mostra o poder de Deus e mostra o amor de Deus por nós. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo mundo conhece, né? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus honrou o homem, Deus ama o homem, mas Deus requer do homem obediência, porque ele disse: de toda árvore você vai comer, mas essa daqui, ó, você não vai comer. João 14, 21. Tem como colocar na tela? João 14, 21. Sabe o que está escrito, pastor? Vamos ler lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus me ama, nós sabemos. Aleluia. E uma das essências de Deus é o seu amor. O atributo de Deus, o amor é um atributo que Deus, meus irmãos, compartilha para o homem. Algumas coisas Deus não compartilha. Mas o amor que ele tem, ou seja, o ser amável e amar, é uma das características que Deus requer de cada um de nós. Ele pede que, assim como ele é um Deus que tem na sua essência o amor, e que ele ama incondicionalmente as pessoas, ele, quando criou o homem, Murilo, como você bem disse, e colocou o homem no jardim, ele o capacitou com algumas coisas, diferentemente dos outros animais irracionais, os animais como criaturas, ele colocou no homem a sua imagem e semelhança, e dentro desse combo de imagem e semelhança veio o amor. Aí por isso que está ali, que amar, aquele que me ama será amado meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o amor é uma marca que Deus colocou na nossa vida, que nos identifica como seus filhos e como aquele que de fato o ama verdadeiramente a Deus, guardando os seus mandamentos. É interessante que tem gente que diz: eu amo, mas são palavras. E o amor, ele é provado quando vem as dificuldades. Porque se você não amar verdadeiramente uma pessoa, pode ser ali no casamento, você não vai permanecer quando vier as dificuldades. E assim também, se você não amar a Deus verdadeiramente, no momento da dificuldade, você não permanece. Nós vimos a irmã cantando, né? Dos manjares eu não abro mão. Daniel provou o seu amor, a sua fidelidade e diz: eu não vou me contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego foi provado esse amor. Foi na hora da dificuldade, eles tinham que se prostrar ou não. Eles dizem: eu não vou. Ainda que eu tenha que morrer, eu não vou, independente do que Deus vai fazer ou não. E
nós temos vários exemplos na Bíblia, e um desses exemplos é José. E antes de entrar em José, é interessante, irmãos, até inclusive na terça passada a gente conversou sobre isso aqui com os irmãos que estavam presentes, que uma das únicas oportunidades que nós temos de provar, entre aspas, algo para Deus, é quando a gente, nas horas das tentações, a gente opta, a gente escolhe favoravelmente a Ele. Nas horas em que a gente tem a oportunidade de ofender ao Senhor, trilhando um caminho ou fazendo alguma coisa, enfim, de qualquer natureza, é justamente nessa hora que a gente, guardando os seus mandamentos, que a gente tem a única oportunidade de dizer para os céus que a gente está disposto a amá-lo, que a gente está disposto a ser fiel, como bem disse o Murilo. É nessas horas, porque há exemplo de um casal, que, por exemplo, está indo tudo bem, e eles estão muito felizes. Mas na hora que bate crise, bate enfermidade, eu já tenho visto, você também deve ter já visto alguma história como essa, de pessoas que, infelizmente, quando um cai de cama, elas abandonam. Por quê? Fica manifestado ali que não tinha o verdadeiro amor. E José foi um desses exemplos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre José. José foi alguém que, apesar da pouca idade, se manteve fiel a Deus. E a história de José começa a contar a partir do capítulo 37 de Gênesis. José era o filho, não era o mais novo, o segundo mais novo. E José era amado do pai dele. O pai dele demonstrava que amava mais ele, e isso provocava mais os irmãos dele, que não gostavam dele. José ganhou uma túnica, aí que os irmãos não gostou mesmo. Mas José teve sonho. Você quer até contar sobre esse sonho, pastor? O sonho, José estava trabalhando, de repente o fecho dele de trigo estava acima dos irmãos dele, e o dos irmãos dele se prostrava. E os irmãos dele não gostaram nada desse sonho. E já interpretaram o sonho também. Você está querendo dizer que você vai governar sobre nós? Isso não alegrou eles. Mas José ainda teve uma confirmação desse sonho. 11 estrelas, o sol e a lua se prostrava diante dele. E ele novamente conta aquele sonho. Os irmãos dele ficaram ainda mais bravos. O pai dele não deu muita moral. Que sonho é esse? Que tipo de sonho? Mas aquele sonho provocou a fúria dos irmãos, ao invés deles se alegrarem com esse sonho. E é interessante, irmãos, porque o José, ele conta o sonho na sua simplicidade, na sua inocência, na alegria no seu coração de ter recebido algo tão, que denotava algo tão grandioso, de ver isso acontecendo em torno da sua pessoa. Percebemos que não foi isso que ele não estava ambicionando de uma forma, digamos assim, que vinha a ser injusta para com seus irmãos. Mas esse sonho não era só o sonho dele, era um sonho de Deus. Deus estava sonhando através dele. E é interessante a gente pensar, meus irmãos, assim, porque muitas das vezes Deus coloca um sonho no seu coração que ele não é um sonho pessoal. Quando é um sonho pessoal, é uma coisa. Mas quando é um sonho de Deus, ele não é só seu. Na verdade, Deus está querendo sonhar através da sua vida. Então, aqui dentro das lições que o Murilo vai destacar aqui para nós, uma delas que já me chama a atenção, é a maneira como ele chega nos irmãos dele. Chega feliz, olha, meus irmãos, eu tive um sonho. E aí eu não sei o que o Murilo vai dizer aqui para frente, mas assim, eu falei para ele, Murilo, você vai que eu vou atrás complementando. Aleluia. E eu espero em Deus que nós venhamos chegar num consenso. Porque isso, irmãos, é importante. Quantas vezes eu já tive isso com o Murilo, eu tive com o Nivaldo, tive isso com o Dirceu, e com os demais. A gente vai conversando algo e nossas ideias vão se fundindo. Né? Olha, e tem outra passagem que também diz isso. Olha que maravilha, e vai complementando. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas, ele contou esse sonho. Se ele errou em contar ou não, fica uma questão. O certo é que a história do desenrolar, que nós sabemos, por mais que fizeram tudo que fizeram com ele, lançando ele ali, aí está bem claro que foi por inveja dele, né? Ele estava com inveja dele. Deus estava, de certa forma, cuidando dos detalhes. Talvez poderia ser um outro caminho. Não precisaria ser o da cova, como a gente leu. Não sei se você vai dizer isso. Aleluia. Mas o certo é que quando você sonha o sonho de Deus, por mais que alguém queira atrapalhar, Deus transforma aquele atrapalho em ajuda para a glória dele. Glória a Deus. E hoje eu vou falar sobre sonhos mesmo, mas não é sonho daquele que a gente apenas dorme, ou aquele que a pessoa sonha acordado. É projeto de vida. E projeto de vida a gente tem que ter tanto o foco como a disciplina, pastor. Porque se a pessoa tem disciplina, mas ele não sabe aonde quer chegar, ele vai só correr. Se ele sabe, eu quero chegar lá, mas ele é preguiçoso, também não vai chegar. Então, a gente não basta apenas sonhar, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, mas quem coloca isso no nosso coração é o próprio Deus. Não foi apenas um sonho. Isso é profético. É Deus revelando para ele, eu tenho esse futuro para você. E apesar de, hoje, eu vou falar para você não desistir dos seus sonhos, e sim para você acreditar nesses sonhos. Aleluia, Jesus. É profético, mas nós precisamos crer, acreditar nesse sonho. Mas apesar disso, pastor, tem uma notícia que não é tão boa. Vão tentar matar os sonhos de vocês.
Quem são esses que tentam matar os nossos sonhos? Na internet tem um monte, mas tem amigos, muitas vezes até esposa, muitas vezes até pai, mãe, pessoas que estão à nossa É o volta. coveiro de ontem, que o pastor falou, o crente coveiro, que vai enterrando tudo. Ele não se contenta em enterrar só o talento dele. Ele quer enterrar o talento de outras pessoas também. E ele vai naquele que está animado, naquele que está desejoso de ser frutífero na obra do Senhor, e ele faz o que o irmão pastor simulou ontem aqui. Para com isso. Para que se desgastar tanto? Não, porque ele se incomoda em ver alguém sendo usado por Deus, porque ele mesmo não se prontificou para aquilo. Infelizmente, nessa vida, eu acho que isso não vai acabar. Sempre haverá alguém que, no nosso caminho, vai vir com a palavra, vai vir com a atitude, querendo também fazer a gente desistir do sonho de Deus. E eu classifiquei quatro grupos de pessoas que acabam tentando matar nossos sonhos. Alguns por maldade, outros por querer proteger. Eu coloquei o primeiro, que são os invejosos. A inveja, pastor, ela é confundida com a cobiça. Porque eu tenho um carro e alguém quer ter aquele carro, isso não é inveja, é cobiça. A inveja ela é pior, porque eu tenho o carro e alguém fica triste porque eu tenho. E desejando que você perca o seu carro. Sim. Ele não suporta ver uma pessoa crescer, principalmente porque os invejosos não estão longe, eles estão perto. E aí, meus irmãos, aqui é uma prova que você faz consigo mesmo. E eu faço comigo mesmo. Se de repente você se alegrar de ver alguém mal, olha, é inveja. Ai, que bom que não deu certo o casamento do fulano, a inveja do casamento. Ai, que bom que o irmão ganhou a conta naquele serviço, a inveja do emprego do irmão. Ai, que bom que o irmão está doente, a inveja, isso é inveja. E a inveja, Murilo, a Bíblia diz que é um fruto da carne. A inveja é fruto de carnalidade. Então, quando você tiver um sentimento assim, e eu tiver assim, porque a gente está tendenciado às falhas da terra, é o momento de nós clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Você pode dar glória a Deus, irmão? Você pensa, não, por que eu não estou me alegrando com os que se alegram? Por que eu não estou feliz com a vida do outro? Isso é um testemunho próprio, uma prova própria que eu tenho que olhar para mim e falar, não, está repreendido em nome de Jesus. É interessante, pastor, que a Bíblia traz exemplos de pessoas que tiveram inveja. Jesus foi morto por quê? Era culpado? Inveja dos religiosos da época. E Pilatos percebeu. Em 1 Samuel capítulo 18, ali a partir do verso 6, os soldados vêm da guerra. Davi está junto, o rei Saul, e as mulheres começam a cantar, cantar. E no refrão elas falam, Davi matou 10.000, Saul, porém, matou 1.000. Porque senão ele vai crescendo, ele vai ganhando força, e aí a vida de Saul, a vida atormentada que Saul teve, é um exemplo de que nós devemos olhar e dizer, não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero ter paz, eu quero dormir em paz, eu quero acordar em paz, eu quero viver em paz, eu quero seguir minha vida em paz, quero seguir os meus negócios em paz. Então eu não quero ter esses espíritos atormentadores, que foi no caso de Saul, que veio por conta de toda essa inveja que ele alimentava com relação a Davi. Abel e Caim. Caim com inveja de Abel. A gente vai ver vários exemplos de inveja. E os irmãos de José, a tal ponto de querer matar ele. Não mataram porque Deus não permitiu, porque Deus tinha um projeto na vida dele. Mas eles disseram, já veio um sonhador. Eles estavam com raiva porque ele teve aquele sonho, porque Deus tinha um projeto grande na vida dele. Tem hora que Deus tem um projeto tão grande e a gente conta para os outros, as pessoas começam a ficar com raiva. Se puder destruir, quebrar aquilo, é algo demoníaco, não é algo de Deus. E eles tentaram matar José, só que não puderam, porque Deus era com José. Muitos tentam fazer isso, mas Deus planta no nosso coração sonho. Tem pessoas que ele não pode te matar, mas ele vai tentar matar. Desiste disso. Isso não é para você. Não, sem chance. São pessoas que estão fazendo isso. Não é porque eles estão querendo te ajudar. É inveja. Irmãos, e eu hoje estou aqui. Hoje o Murilo está aqui, você está aí. Hoje, dia 27 de julho de 2025. Certamente que até esse dia de hoje, você talvez vai se lembrar de quanta gente que atravessou o seu caminho e liberou palavras muito terríveis. Palavras que, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse, porque veja, quando eles disseram isso e agiram depois, jogando ele na cova, a Bíblia não vai nos relatar, apenas diz que era o plano, jogaram ele e disse, veremos o que será dos seus sonhos. Mas eu imagino o que passava na cabeça de José dentro daquela cova. Dentro ali, irmãos, quantas vezes você não compreende, não entende? Eu falo aqui, me lembro de coisas que eu já experimentei, melhor dizendo, de pessoas que, de forma inexplicável, chega até você com palavras que você vê que não é dele. São palavras que têm uma origem maligna. Meus amados, é nessa hora que o crente raiz, que tem raiz, que está enraizado e firmado na rocha, ele vai até passar por isso, vai suportar, mas é necessário ter essa firmeza, esse compromisso com o projeto de Deus na vida, que é maior do que ele próprio. Eu imagino, Murilo, José dizendo, não, mas eu não pedi para sonhar isso, é um sonho que me veio, eu não provoquei isso, eu não estou querendo ser maioral em cima de ninguém, eu não quero ser superior vaidosamente de ninguém, Senhor, e o Senhor me fez sonhar isso. Então ele começava, eu penso,
que humanamente falando, questionamentos surgindo na cabeça dele. Surge na sua, na minha, de todos nós. Mas por que, Senhor? Por que isso? Por que daquilo e tal? É um momento muito crítico, porque é um momento perigoso. Eu penso que nessas horas é onde os sonhos são abortados, são engavetados, são enterrados. Mas eu não tenho dúvida que nesse culto aqui, tanto para mim quanto para a vida de todos que estão aqui, Deus tem um sonho que passa por você. Olha que coisa linda. Deus tem um sonho, que esse sonho ele vai passar por ti, especificamente por você. E agora é o momento de você compreender isso. E você fazer por onde isso venha se concretizar para a glória de Deus. Glória a Deus. E não desista dos seus sonhos. Se Deus colocar algo no seu coração, desiste não, meu irmão. Se é Deus, porque Deus ele coloca tanto o querer como o realizar em nosso coração. E eu ainda quero o segundo grupo, pastor. Esse tem bastante em nossa volta, que são os incrédulos. Um dos exemplos de incredulidade é Tomé, né? Os 11 discípulos viram Jesus que ressuscitou, ele não estava. Ele disse, se eu não ver, se eu não tocar bem na ferida ali, do lado aqui, eu não acredito. A porta estava fechada. Estavam os 11, na verdade, né? Judas não estava. Então, Jesus entrou. Paz seja convosco. E disse, Tomé, toca aqui, Tomé. Ele fala, Senhor. Daí Jesus disse, você creu porque você viu. Feliz é aquele que crê sem ter visto. Tem pessoas que ele é pessimista. Ele não acredita e nem deixa o outro acreditar. Ele teve seus sonhos mortos e simplesmente quer matar o do outro. Ele simplesmente não conseguiu, porque é mais fácil eu dizer não vai acontecer do que eu levantar, trabalhar e dizer vai acontecer, porque Deus está comigo. Você não precisa acreditar nas suas forças, acredita em Deus. Toda vez que Deus queria encorajar um homem, ele diz, eu estou contigo, não temas, eu estou com você. Então, independente do que estão dizendo, não estão acreditando, porque eles estão olhando para você. Eles estão olhando para a sua capacidade, mas eles não estão olhando para o Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. E veja, meus irmãos, essa realidade externa, nós não temos como mudar ela e controlar ela, mas aqui dentro a gente consegue. E aí que está o grande diferencial. Sempre haverá pessoas que vão duvidar, pessoas que vão descrer, pessoas que vão desanimar, e a gente não controla isso. Ninguém controla ninguém. Mas aqui na minha mente, aqui no meu coração, eu posso deixar de forma que não se viole, que não adentre, que não acesse, que não contamine. Então, é importante nós estarmos comprometidos com aquilo que Deus falou com a gente. Se Deus falou algo para ti, se Deus falou algo para o seu coração, se Deus já te mostrou algo, se Deus te deu uma certeza, agarre-se nisso, firme-se nisso. Ah, pastor, mas o irmão tal, fulano de tal, não sei o que lá tal, isso sempre vai existir. Exemplos bíblicos, por exemplo, me faz lembrar de Neemias também. De Neemias, não sei se está na sua, mas Neemias também. Olha aí. Neemias também. Era um homem que ele foi desafiado por seus inimigos, né? E querendo que ele parasse com aquela obra, parasse com aquele projeto, desistisse daquela obra. Desiste, Neemias. Você não vai conseguir. E de todas as formas tentou desanimar. Mas Neemias estava convicto. Ele estava firme. E aqui, irmã Lena, uma coisa que falta muito para os crentes dessa era moderna. Convicção. Tem pessoas que iniciam na fé, que vai animado, mas qualquer um tira ele do caminho do Senhor. Alguém que lá na internet se levanta e critica. Alguém que faz um escândalo que vem. Enfim, tem pessoas que desistem tão fácil dos projetos de Deus. Por conta de uma fala, por conta disso, por conta daquilo. Glória a Deus. Mas Deus está falando comigo e com você aqui esta noite. Que é tempo de nós firmar os nossos propósitos em Deus e caminharmos de cabeça erguida, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, pastor. E a gente tem sonhos e tem hora que a gente conta e as pessoas não acreditam. Deus prometeu há menos de 9 anos atrás que eu ia pastorear. Eu lembro que uma vez eu contei um sonho para o pastor. Eu não culpo ele, mas ele não acreditou muito não. Eu acho que ele olhou para mim. Eu não sei não. Porque eu lembro que eu não gostava que a minha irmã tinha problema com lesbianismo. E eu não gostava que ela jogava futebol, porque ali incentivava mais aquilo, né? Hoje ela é casada, tem 2 filhos, mas ela passou por essa confusão ali na adolescência. E eu lembro que eu estava no meu trabalho, e eu nem estava dormindo, mas eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu ficava bravo, mas de novo o pai deixou a Nathalie jogar bola, tal, e eu ficava bravo, daqui um pouco eu me via, o meu corpo, daí eu falava, eu desisto. Ficava bravo no sonho, né? Desisto. Aí eu via eu deitado na sala da mãe, e de repente um ser começa a me levantar. E esse ser eu não via, ele era, não tem aqueles homens invisíveis, que você vê parecendo num formato de água, e ele começou a me levantar. Ele me levantava, eu começava a passar por lugares, eu via escada, eu via ponte, eu via tanta coisa, eu falava, isso não é no Brasil, e eu começava a ver, subia,
saía. E Deus colocava eu abraçado no globo terrestre. E Deus disse, não diga que você desiste. Deus estava, além disso, Deus estava fazendo uma promessa para mim. E estava dizendo, não desiste. Eu tenho algo e você vai continuar. Mas nem todo mundo vai acreditar. Mas se Deus cumpriu na vida de José, de Davi, de Daniel, Deus sempre cumpre. Eu entendo que não é pela minha força, é porque tem um Deus grande. Davi era a última opção dentro da sua casa, mas era a primeira opção de Deus em Israel. Por isso que nós temos duas escolhas. Ou você ouve o que o homem está falando, ou você ouve a voz de Deus. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. Mesmo que o presente aponte para não. Mas eu digo, Deus sabe de todas as coisas e Ele não erra. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, por isso que é importante todas as vezes que alguém chegar em você e relatar animadamente algo para você. Feliz, principalmente com relação ao reino de Deus. Porque falando de projetos pessoais, particulares, Deus dá, Deus honra, Deus abençoa. Com certeza, eu quero tanto ter um carro bom, eu quero tanto ter uma casa boa. Deus honra, Deus gosta de abençoar os seus filhos. Não há nenhum problema com isso. Mas o que a gente tem que entender é que acima do que eu quero, pessoalmente, existe o projeto de Deus também sobre isso. Nem sempre aquilo que eu estou tanto almejando é algo bom, porque diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem. Então, fazendo essas ressalvas, meus irmãos, eu posso então entender que quando alguém chega comigo animado, olha, eu tenho o sonho de ser um pregador. Hoje está raro. Eu tenho o sonho de ser um pastor. É mais raro ainda. Eu tenho o sonho de desgastar a minha vida em prol do reino de Deus, de outras pessoas. De orar por outras pessoas, de atender outras pessoas, de ajudar outras pessoas a viver a sua fé com Deus. Meu Deus, quando alguém atravessar o seu caminho com esse pensamento, já seria o caso de falar, irmãos, vamos fazer uma oração aqui agora sobre isso. Porque está raro, está carente, a obra de Deus está precisando de gente assim. Que quer louvar, que quer testemunhar, que quer pregar, que quer cantar, que quer evangelizar. Porque já tem o mundo de hoje e o inimigo para abortar o sonho das pessoas e deixá-las longe desse propósito. Mas não seja você, não seja eu. Eu me lembro, até meu irmão conta, você me fez lembrar da minha infância, que eu chegava, o pastor Ziel, e eu até nem lembrava disso mais. E a minha mãe também falava, Murilo, falava assim, olha, meu filho, você sempre me dizia, eu falava para você sempre me dizia, mãe, quando eu crescer, eu quero ser um homem de respeito. Aleluia. Né? E minha mãe é uma bênção. Aí, meu filho, você vai conseguir, em nome de Jesus, você vai ser um homem de respeito. E aí o meu irmão dizia que eu falava para ele, eu quero ser um obreiro. Quero ser uma autoridade no mundo espiritual. Sonhos de Deus, meu irmão. Sonhos de Deus. E você pensa que, pastor, eu não tenho vontade de ser obreiro. Mas eu tenho certeza, se não for uma chamada ministerial, uma chamada celestial passa por você. Glória a Deus. Algo de Deus passa por você. Aleluia. E agora? Na verdade, não adianta eu apenas dizer para Deus, Deus, eu desisti porque falaram que não ia conseguir. A gente não tem essa desculpa diante de Deus. Porque Deus, quando Ele faz a promessa para você, Ele não me obriga a acreditar na promessa que Ele fez. Mas Ele quer. Você acredita na promessa. Eu não posso obrigar alguém a acreditar na minha promessa, mas eu tenho a obrigação de acreditar. E eu vou te dizer que os projetos de Deus, eles levam tempo. Quanto maior, mais demora. YouTube está dizendo lá, fique rico da noite para o dia. Não vai ficar, não. Leva tempo. É um processo que Deus vai trabalhando ali. E a gente tem que ter paciência e permanecer, que nem José, firme na presença. Mas eu quero falar de um terceiro grupo. Esse grupo não é por maldade não, pastor. É os superprotetores. As mães são mais ainda do que o pai. Porque eles querem proteger. Eles não querem que nós se machucamos. Mas como que eu aprendo a andar não é caindo? Como que eu aprendo a andar de bicicleta? Como que eu vou aprender a andar de moto se eu não aprender a andar de bicicleta? Então, é um processo. Só que eu vou dizer uma coisa. Deus, Ele nos ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe. Mas Ele nos protege mais do que o pai e do que a sua mãe. Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem e o livram. Mas, por um lado, Deus nos protege, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por outro lado, Deus te coloca para sair da zona de conforto. Quando Ezequiel estava ali, o homem, um varão de Deus, disse, mediu 500 metros, 1000 côvados e disse, entra, foi até o tornozelo. E ele diz, mais 500 foi até o joelho, mais 500 foi até o lombo, mais 500 tinha que passar a nado. Quem é que chamou Pedro e disse, vem Pedro, e Pedro andou sobre as águas. Eu quero dizer que Deus, Ele me protege, mas Ele também me tira da zona de conforto e diz, vai porque eu estou te mandando, vai porque eu estou contigo, vai. O homem está querendo te proteger, o meu filho vai se machucar, e Deus diz, o projeto é grande, então continua. Os pais querem proteger, mas Deus está dizendo, eu estou protegendo, mas avança, continua, que eu estou com você. Isso nos faz lembrar da história do profeta velho e do profeta novo. O profeta velho recepcionou o profeta novo. E o profeta novo disse assim, olha, eu vim aqui trazer um recado para o rei de Israel e eu preciso voltar. Foi-me dito que aqui eu não ficasse,
que aqui não passasse a noite. Mas ele disse, não, tá tarde, fique por aqui, depois você vai. Não vai agora não. E aí, naquela relutância, ele conseguiu convencer que ele ficasse. E a história nos diz que ele, por ter desobedecido a Deus, veio um leão e o matou. Ele quer pular etapas. Ele quer viver aquilo que não é o tempo de se viver. Como foi pregado pelo pastor Vicente Mariano sexta-feira. Ele não quer subir um monte. Ele já quer bater asa e voar lá para o topo. E se ele, Deus nunca vai permitir isso. E se ele que fizer por conta própria, quando ele chegar lá, ele vai ver o peso. Ele vai ver que não tem estrutura para aquele momento. Ele vai ver que não está preparado para aquilo. Então, meus irmãos, não pule etapas. A geração de hoje não quer viver etapas. Deus não abre mão das etapas. Porque Deus conhece a gente. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que a gente precisa estar preparado para algo. E Deus sempre está nos preparando. Mas a ansiedade, mais a precipitação, mais a afobação de muitos atrapalha tudo. Acaba atrapalhando. É que um pregador disse que quando Deus enviou Jonas para Nínive, Deus tinha um problema, que era a cidade de Nínive. Mas depois que ele enviou Jonas, ele teve dois, que era o Jonas também. E o último grupo aqui, pastor, é o de visão distorcida. Tem gente que diz, o meu pai me ensinou assim, 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 e ele tem uma visão distorcida. Tem pai que, se o filho falar, eu quero ser um juiz, deixa disso, menino. Ora, de onde nós viemos? Eu quero ser um jogador de futebol. Deus deu dom ali. Não, de jeito nenhum. Eu vou entrar na política ali. Não, política é só coisa de gente ruim. Esse que é o problema, tem que entrar um bom lá. Quem é que vai pregar para os juízes? Quem é que vai pregar para os outros médicos? A gente tem que entender que Deus, ele honra. Deus, ele abençoa os filhos da gente. Quem diz que um crente não pode? Crente não pode ser rico, tem gente que pensa. Mas a Bíblia não diz que não pode ser rico. Abraão era rico. Diz que não pode ter amor ao dinheiro. Não pode amar o dinheiro. Você tem que amar a Deus. Tem gente por essa visão que acaba ali matando, não deixando o sonho do filho, impedindo ali. Não. Acredita. Mesmo que eu venha de uma família humilde, Deus pode me levantar. Deus pode me colocar em lugares altos. Quantas pessoas inteligentes em Israel, quantas pessoas ganharam o prêmio Nobel num país tão pequeno, agora está com 70 anos que voltou a ser país? Como isso pode? É Deus abençoando aquelas pessoas. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós aqui esta noite. Deus colocou essa maneira que está aqui, que a gente não faz, porque Ele sabe o porquê. Ontem o pregador pregou aqui, eu disse para minha esposa, ele pregou de uma maneira que as crianças puderam entender. Por que isso? Por que será isso? Tudo acontece por um propósito divino. Então hoje estamos aqui pregando um dupla, tem um propósito divino, eu não sei qual que é. Eu só sei que algo está acontecendo no coração de alguém, nem sei quem que é. Mas eu estou certo que o Espírito Santo organizou tudo isso para poder levantar. E para poder fazer vocês voltar a sonhar com as coisas do reino de Deus. Porque depois que a gente sonha com as coisas do reino de Deus, aí entra aquele versículo, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Sabe o que acontece? Deus vai honrando os seus particulares. E para finalizar, pastor, só lembrando, né? Eu coloquei 4 grupos: invejosos, incrédulos, superprotetores e aqueles de visão distorcida. Mas independente de qual grupo venha nos atingir, a responsabilidade é nossa. Você não vai sair daqui dizendo não vai acontecer. Você vai sair daqui acreditando e diz, é grande demais, mas eu creio porque o meu Deus é maior. Pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer, porque quem falou foi Deus. Volte a acreditar nos seus sonhos. Não deixe ele morrer. Eu já estou mais velho, mas o sonho ainda está dentro. Continua. Deus vai te honrar. Deus vai agir. Eu tinha um sonho, pastor, está finalizando aqui, né? Eu tinha um sonho de ser engenheiro, então comecei a fazer matemática. Só que era muito difícil. E eu estava fraco, porque poderia ter enfrentado a dificuldade e desisti. Meus pais poderiam ter pegado. Desisti, não, mas não falar nada. Desisti. E eu tinha desistido. Teve uma vez que chegou um folhetim e começou algo dentro de casa. A minha esposa sentiu e eu senti. Deu uma vontade, aquele sonho ressuscitou, porque eu queria fazer matemática para fazer engenharia. E lá é difícil, em Rondônia. Vim de Rondônia. E Deus colocou no meu coração. E eu falei, eu vou voltar. E eu entrei na faculdade e estou fazendo. Falei, Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. Eu não vou deixar o sonho de Deus morrer. E quando eu disse, eu vou fazer, comecei a fazer, Deus me deu essa ministração. Deus estava dizendo aqui, não deixa os sonhos morrer. Os sonhos de Deus é maiores que os seus. Só que só tem uma coisa, os nossos sonhos têm que estar conectados com o de Deus. Não adianta você sonhar algo que te tire da presença. Sonhe, mas aquilo tem que te conduzir ali para a presença dele. Se você for terceirizar a não realização dos seus sonhos para alguém, Deus não aceita. Não. Comigo não cola. É a parábola dos talentos. Deu cada um segundo a sua capacidade. E aquele que enterrou, ele veio desde justificar por quem enterrou. E Deus, naquela parábola, representando Deus, aquele senhor, não aceitou.
Ele argumentava e dizia, olha, eu sei que o senhor é um homem muito severo, muito justo, e eu temendo, é como que se aquele senhor disser, não, você acha que me conhecia. Porque você acha que eu sou isso e fez diferente. Se de fato você acreditasse que eu fosse assim, você faria o que eu te pedi para fazer. Mas ele argumentou a fim de justificar. E Deus não aceita. Ah, pastor, não posso por causa do irmão Beltrano, da Ciclana, do irmão fulano, do governo, do prefeito, da vizinhança. Até entre nós, até muitas vezes a gente releva, dizendo, tudo bem, mas por que não assim? Mas Deus diz não. Eu dei o sonho para você. Eu chamei você. Eu revelei para você. Quando ele chamou Josué, disse, Josué, tem de bom ânimo. Esforça-te. Seja corajoso. Tão somente seja corajoso. Deus dizendo para um homem. Mas em torno de Josué, existiam muitos desafios. Mas Deus não estava preocupado com os desafios que estavam em torno. Deus estava preocupado com o que estava passando na cabeça de Josué. No coração de... Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Porque a gente quer justificar, Senhor, não vou mais me esforçar no teu reino, porque eu estou doente, porque eu não tenho dinheiro, porque meu esposo é assim, porque minha esposa é assim, porque meu trabalho é assim, porque meu horário é assim, porque não sei o que lá é assim. Irmãos, diante de Deus isso não passa. Não passa. Porque Deus quer que você, particularmente, convictamente desenvolva a fé que Ele está te dando, o sonho que Ele está te dando, porque é através disso que Ele vai alcançar alguém que você até mesmo não sabe. Glória a Deus. Eu entendo que nós precisamos sonhar, porque eu acredito que tem pessoas que estão duvidando, abandonou o sonho, o projeto que Deus colocou no coração. E nós vamos estar orando por você. Deus colocar algo no meu coração, não sei, vem aqui, irmão, nós vamos orar. Se você está desanimado, está difícil acreditar naquela promessa, pastor, que Deus fez, algo que não foi promessa, mas você sente, sabe como você sente? Eu não sei porque eu estou sentindo isso. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você colocar em pé, meus irmãos. Vem aqui à frente, você pode se aproximar aqui, nós vamos orar. Essa é bom que hoje nós estamos agradecendo a Deus. Ela foi dito desde sexta-feira, para a gente frutificar, para a gente produzir. E esse, Murilo, é um dos sonhos de Deus que passa por nós. Deus poderia fazer tudo sem a gente, porque Ele é soberano. Mas Ele, na sua própria soberania, escolheu fazer por meio da gente. Então, não tenho dúvida que desde a criança mais nova, desde o Filipim até a irmã Maldi, todos que aqui estão, Deus tem algo que passa por você, através de você. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Sonha os sonhos de Deus esta noite. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã. Aleluia. Deus vai fazer o que você sonha, pois os planos de Deus eu creio. pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, pois toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muitas chuvas haverá. Oh, você agora está no deserto. Mas eu sei que está perto, a sua bênção vai chegar. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Os seus sonhos vai realizar. Não desista jamais. Não desista jamais, faça como Que orou. que orou, Deus agiu e venceu através da fé. Oh, meus irmãos, tem aquele hino também, acredite. Olha, irmãos, a depressão, Murilo, Nivaldo, Dirceu, está destruindo o sonho de muita gente. Meu Deus, talvez nós não conseguimos mensurar que hoje o tanto de gente que está perdendo a fé na Bíblia, perdendo a fé no poder da oração, nos cultos, por causa das expressões. Aí Deus nos traz hoje, no fim do Ebom, para dizer para você, para nós refletirmos aqui mutuamente, de que o Senhor Deus, dos altos céus, lá do seu alto e sublime trono, ainda conta com a nossa vida cheia de fé, de crença e de esperança, e que nós iremos vencer. Acredite, Olha aí, é hora de vencer. acredite. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu.
Eu creio, Senhor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar Deixa Deus tratar você essa noite. nossos sonhos. A gente é quem constrói, é vencendo limites, instalando fortaleza, Isaías 40. mostrando impossível. Vencedor, Deus dá asas, mas teu corpo caminha. Vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra seu valor. Joel, capítulo de número 3. Glória ao nome do Senhor. Profetizou e diz: talvez alguém está aqui dizendo, pastor, meu sonho é ver minha família na igreja, meu esposo na igreja, meus filhos na igreja. O meu sonho é ser usado por Deus, é destravar a minha mente, é tirar essas travas que sinto no meu coração. O meu sonho, pastor, é, para honrar o nome do Senhor, ter uma condição financeira melhor. Como foi dito, não há problema nenhum nisso. É o diabo que transforma essas coisas em outras coisas. Mas quando você coloca, Senhor, eu tenho um desejo de ter uma vida melhor, para atender isso e aquilo, para a glória do seu nome. Aquele irmão que como um louco, chegava no outro com uma tampa de panela. O que isso aí, essa tampa de panela? Isso aqui é a minha caminhonete que Deus vai me dar. Pai, você não está bem. Coitado do irmão, tinha que alguém dar um conselho para ele. Porque o irmão ultimamente não está batendo bem na cabeça, ele só andando com a tampa de panela na mão. Eu encontrava o irmão, tampa de panela. Ele não está bem. Eu falei, não, eu estou já vivendo o sonho de Deus. Deus vai me conceder essa bênção. Mas você está maluco. Para encurtar a história, ele parece com a caminhonete na casa daquele que disse que estava louco. Oh, que carrão é esse? Que caminhonete é essa? Você emprestou de quem? Ô seu incrédulo. Essa aqui era aquela tampa que você via. Você viu uma tampa, eu vi uma caminhonete. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas que estão ao seu lado, até de forma até simples, sem maldade, às vezes não vê como você está vendo, mas o problema não está nela, o problema está na minha e na sua cabeça. É a gente que tem que crer naquilo que Deus está dizendo para a gente. Aleluia. Quantos creem na vitória e dê glória a Deus? Vamos orar, Murilo, vamos orar e agradecer ao Senhor. Ô, pastor, só para você falou da tampa, eu lembrei de algo. Lá eu pegava o carro do meu sogro, eu não tinha carro, e até há pouco tempo eu estava sem. Só que não tinha alarme, eu chegava. Aí toda vez eu fazia isso, esse carro dando risada. Eu estou profetizando o carro de alarme. Agora, graças a Deus, estou com 2 de alarme. A glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos. Tem na prosperidade que vem da bênção de Deus. Eu creio que Deus abre porta, eu creio que Deus abençoa, que Deus dá empresa, que Deus dá trabalho melhor, que Deus multiplica o salário. Deus é poderoso para fazer isso também para a glória dele. Vamos orar. Oh, grandioso Deus, Glória eterno a Deus. Pai. Está aqui Sim, o seu meu povo, Pai. O Senhor tem dado sonhos e projetos para todos que estão aqui, todos, Pai. Obrigado, Pai. Muitos não têm acreditado. É, Pai. Muitos estão achando não vai acontecer mais. O tempo passou, isso não é para mim, Senhor. Deus, mas o Senhor é poderoso. Tu és tremendo. O Senhor abriu o mar vermelho. Abençoa o teu povo. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Abacalabá. Deus, que o teu povo volte a sonhar, Poder. Pai. Coloque sonho no coração Fortalece. do seu povo, Pai. Que eles se possam Sara, seu realizar, coração ferido. Pai. Oh, Sara a Deus. mente, sara o teu povo, Senhor. Renova Sara a tua a igreja, esperança. Senhor. Sara o teu filho, essa tua serva que ora, esse teu filho que ora, essa tua filha que te busca agora. Que entendeu o recado seu, a mensagem dos céus no seu coração. Não deixe o inimigo tirar essa semente que foi lançada pela sua palavra. Que as nossas convicções voltem, que a nossa fé se fortaleça, que os olhos espirituais se abram, que nós venhamos ser um povo de fé, revestido de poder, e que possamos viver o teu sobrenatural enquanto aqui estivermos. Tudo isso para a honra e a glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, meus irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos